Imagine por um momento a sua conta bancária a inchar visivelmente, as suas dívidas a desaparecerem como por magia e uma vida onde o dinheiro nunca mais será uma preocupação. Quer ver o seu dinheiro multiplicar-se rapidamente graças a um método divino? O que lhe vou revelar hoje poderá mudar literalmente a sua vida financeira em apenas algumas semanas. Não há promessas vãs, nem sistemas complicados, mas uma verdade antiga e poderosa, enraizada na sabedoria divina que tem transformado vidas durante milénios. Sim, ouviu bem, milénios. E hoje, esta revelação está ao seu alcance, pronta para lhe desbloquear uma abundância com a qual talvez nunca tenha ousado sonhar. Bem-vindo a este vídeo extraordinário. Não é apenas um momento de entretenimento ou uma vaga inspiração passageira. Não, é uma viagem que vai mostrar, passo a passo, como atrair a prosperidade que o próprio Deus lhe quer oferecer. Porque, sejamos honestos, quem não gostaria de viver em abundância? Quem não gostaria de ver as suas finanças explodir? Não por sorte ou acaso, mas por uma força muito maior. Este vídeo é a sua chave. É longo, sim, mas cada minuto é um tesouro, cada segundo um tijolo na construção da sua riqueza futura. Por isso, prepare-se. O que vai descobrir aqui pode muito bem ser o ponto de viragem que esperava há anos. E se disser que este método não é novo, foi testado e comprovado, não por gurus modernos ou treinadores autoproclamados, mas por figuras lendárias cujas histórias ainda ressoam hoje. Tomemos o exemplo de José na Bíblia. Um homem atirado para o fundo de um poço, vendido como escravo, preso injustamente. Mesmo assim, Deus o levou ao posto de governador do Egito, confiando-lhe a riqueza de uma nação inteira. Como? Através da fé, da perseverança e de uma ligação divina que transformou a sua miséria em abundância. Ou Salomão, cuja sabedoria solicitada a Deus lhe rendeu riquezas inimagináveis, a ponto de o ouro correr livremente no seu reino. Estas histórias não são contos, são a prova viva de que Deus sabe multiplicar as riquezas quando nos alinhamos com os seus princípios. E você, sim você, pode trilhar esse mesmo caminho. Assim, fica aqui o meu apelo para si. Veja este vídeo até ao fim, pois cada segundo é precioso e deseja desbloquear a abundância financeira que Deus deseja para si. Não se limite a folhear. Não perca esta oportunidade. O que vou mostrar nos próximos minutos é um plano claro, inspirado, que o irá guiar em direção à transformação real. Quer mais dinheiro? Quer paz financeira? Quer ver chuva de bênçãos na sua vida? Então fique comigo. Desligue as distrações, respire fundo e mergulhe nesta mensagem que pode mudar tudo. Porque a abundância não espera quem hesita, recompensa quem ousa acreditar e agir. Está pronto? Vamos! Então, como é que Deus abençoa financeiramente aqueles que seguem os seus caminhos? Não se trata de sorte ou acaso, mas de princípios divinos claros, escritos nas Escrituras, que funcionam como uma bússola para atrair abundância para as nossas vidas. Deus não é um multibanco, não. É um Pai que permeia a fé, a obediência e a sábia gestão daquilo que nos confia. Imagine um jardineiro. Se plantar as sementes certas, regar e cuidar do solo, a colheita é natural. Da mesma forma, quando aplica princípios bíblicos, prepara o terreno para a multiplicação financeira que só Deus pode orquestrar. E não é uma teoria vaga, é uma promessa tangível, testada por gerações e acessível-se hoje. Vejamos uma passagem-chave da Bíblia, Malaquias 3, versículo 10. Deus diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e para que haja mantimento à minha casa. Assim me provai, diz o Senhor dos Exércitos, e vereis, não vos abrirei as janelas do céu e derramarei bênçãos sobre vós em abundância. Ouviu isso? Deus desafia literalmente a testá-lo. Promete abrir as janelas do céu, não apenas uma pequena gota, mas uma cascata de bênçãos para além de tudo que possa imaginar. E não é tudo. Em Lucas 6, versículo 38, Jesus acrescenta: Dai, e ser-vos-á dado. Boa medida será derramada no vosso seio, compactada, sacudida, transbordante, pois com a medida que utilizar será medida.
Estas palavras não são metáforas poéticas. Descrevam um princípio divino. Quando dás com fé, quando semeias com confiança, Deus multiplica o que puseste em ação. É como um bumerangue espiritual, que envia volta, mas melhor, maior, em abundância. E realmente funciona. Deixem-me contar-vos a história de Sara, uma mulher comum que viu este princípio transformar a sua vida. Sara era mãe solteira, conciliando um salário modesto e acumulando contas. Um dia, durante o sermão, ouviu falar de Malaquias 3, versículo 10. Mal ganhava o suficiente para sobreviver, mas decidiu dar um salto de fé. Doou uma pequena parte do seu rendimento, não por obrigação, mas por confiança em Deus. Ela orou, acreditou e continuou a gerir o seu dinheiro com sabedoria. Algumas semanas depois, surgiu uma oportunidade inesperada. Um contrato freelancer que ela nem sequer tinha procurado. Depois, um bônus surpresa no trabalho. Num ano, o seu rendimento triplicou e ela conseguiu não só pagar as suas dívidas, mas também começar a poupar e a abençoar outras pessoas. Não foi magia nem sorte. Foi Deus a honrar a sua palavra, porque Sara ousou plantar uma semente de fé. E ela não é a única. Milhares de pessoas viram as suas finanças explodirem ao aplicarem estes mesmos princípios. Você também pode ser o próximo. Mas espere um segundo, porque é aqui que tudo se torna ainda mais interessante e crucial. Existe uma armadilha, um erro que muitos cometem, que bloqueia esta bênção divina. Pode perguntar-se por que razão algumas pessoas tentam e não veem nada mudar. Deus tem favoritos? Absolutamente não. O problema não está na promessa, mas na forma como a abordamos. E este erro é sutil, mas pode atrapalhar tudo. Quer saber o que é? Não se mexa. Explicarei daqui a pouco. Fique comigo, porque compreender isso pode ser a chave que lhe abre tudo. Imagine, evitar espaço em falso e ver as suas finanças arrancar como nunca. Vale a pena ouvir o resto, certo? Então, como pode ativar esta multiplicação financeira divina na sua vida? Este não é um mistério reservado a alguns sortudos. Não. Deus deixou chaves específicas na sua palavra, alavancas poderosas que pode ativar hoje para ver as suas finanças a arrancar. Vou revelar-lhe 4 chaves essenciais, acompanhadas de histórias verídicas que lhe vão arrepiar e impelir a agir. Prepare-se para se inspirar, porque estes princípios não são apenas ideias. Funcionam e podem funcionar para si. Vamos! Chave 1. Generosidade estratégica. Dar para receber. Vimos isso em Lucas 6, versículo 38. Dai e dá-se-vos-á. Mas tenha cuidado, não se trata de deitar dinheiro para o ralo. É uma generosidade atenciosa, guiada pelo coração e pela fé. Veja-se o exemplo de David, um empresário em dificuldades. O seu pequeno negócio estava a falir e ele mal conseguia pagar as suas contas. No entanto, um dia decidiu doar uma quantia modesta a uma instituição de caridade que era querida, mesmo que lhe parecesse uma loucura. Ele orou ao dar este presente, acreditando que Deus veria o seu gesto. Poucos dias depois, um cliente que não contactava há meses ligou a propósito de um grande contrato. Em 6 meses, o seu volume de negócios duplicou. Coincidência? Não. Este é o princípio divino em ação. Quando semeia com intenção, Deus produz uma colheita abundante. Chave 2. Obediência divina. Fazer o que Deus pede para ser abençoado. Deus não abençoa o caos nem a desobediência. Ele recompensa aqueles que alinham os seus passos com a sua vontade. Lembre-se de Malaquias 3:10 e do dízimo. Consideremos a história de Marie, uma professora que vivia salário após salário. Ela ouviu falar deste princípio e, embora hesitante, decidiu obedecer reservando 10% do seu salário para Deus. Ela não sabia como conseguiria sobreviver, mas fê-lo por fé. Logo seguida, recebeu uma promoção inesperada com um aumento que não tinha pedido. Hoje poupa, viaja e ajuda a família. A obediência não é um castigo, é uma porta aberta para a bênção. Chave 3. Gestão inteligente. Não desperdice e seja um bom administrador. Deus não multiplica o que desperdiçamos.
Confia mais a quem gera bem o pouco que tem. Pense na parábola dos talentos a Mateus 25. E ouça isto. Paulo, um empregado de escritório, costumava gastar todo o seu salário em gadgets e passeios. Um dia, decidiu mudar. Criou um orçamento, cortou nas despesas necessárias e começou a poupar. Com esse dinheiro poupado, investiu num pequeno curso de formação online. Um ano depois, esta capacidade valeu um emprego com melhor remuneração e triplicou o seu rendimento. A gestão inteligente transforma o pouco em muito, porque Deus honra quem honra o que Ele lhe dá. Chave 4. Oração e fé. Desencadear a bênção com confiança. Sem fé, nada se move. A oração não é uma opção. É o motor que aciona tudo. Assista à história de Esther, uma dona de casa que sonhava com um futuro melhor para os seus filhos. Não tinha grandes recursos, mas orava todos os dias com uma fé inabalável, pedindo a Deus que multiplicasse o que ela tinha. Um dia, uma amiga falou de uma oportunidade de vender produtos caseiros. Esther rezou, acreditou e foi em frente. Há 2 anos, o seu pequeno negócio transformou-se num negócio próspero e agora ela apoia a sua comunidade. A fé e a oração não são passivas. Põem os sais em movimento. E onde está? Momento interativo. Qual destas chaves já está a aplicar? Generosidade estratégica, obediência divina, gestão inteligente ou oração e fé? Conte-me nos comentários abaixo. Talvez faça um pouco de tudo, ou talvez uma destas chaves fale mais consigo que as outras. Partilhe a sua experiência, pois a sua história pode inspirar outra pessoa a dar o primeiro passo em direção à abundância. E fique até ao fim, porque vou revelar uma dica bônus para agilizar as coisas. Não vai querer perder isso, acredite. Agora que já conhece os segredos para ativar a multiplicação financeira divina, está na hora de falar sobre o outro lado da moeda, os erros que bloqueiam a bênção. Sim, mesmo com as melhores intenções, existem armadilhas sorrateiras que podem impedir tudo. Estes obstáculos não vêm de Deus, vêm de nós, das nossas escolhas, dos nossos corações. E se quiser ver a abundância fluir na sua vida como um rio transbordante, deve identificá-la e arrancá-la. Vou revelar 4 erros fatais, com histórias que vão fazer pensar e um suspense que vai manter em suspense. Prepare-se, porque isso pode mudar a sua perspectiva. Erro 1. Ganância e apego ao dinheiro. A Bíblia é clara em 1 Timóteo 6, versículo 10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não o dinheiro em si, mas a obsessão por ele. Veja-se o exemplo de Mark, um empresário de sucesso. Ganhava bem, mas queria sempre mais. Acumulou, recusou-se a dar e viu cada cêntimo como um ídolo a proteger. Resultado? O seu negócio começou a estagnar. As oportunidades secaram e acabou por perder o que se recusava a partilhar. A ganância não multiplica nada, sufoca as bênçãos. Deus dá a quem sabe abrir as mãos, não a quem as mantém fechadas. Erro 2. Falta de fé ou medo. Sem fé não há milagre. Hebreus 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Ouça a história de Sophie, uma jovem empreendedora. Tinha ouvido falar dos princípios do dízimo e da generosidade, mas o medo paralisou-a. E se eu der e não tiver mais nada? Disse para si mesma. Assim, ela guardou tudo, duvidando que Deus providenciasse. Durante meses, as suas finanças permaneceram estagnadas, como um motor avariado. Foi só quando ela soltou, ousou acreditar e deu com confiança que uma porta se abriu. Um investidor financiou o seu projeto. O medo é uma corrente, a fé é a chave que quebra. Erro 3. Falta de gratidão. Se não agradece a Deus pelo que tem, porque é que Ele lhe daria mais? A gratidão é o combustível da abundância. Pensa em Thomas, um funcionário que se queixava constantemente. Tinha um salário decente, mas queixava-se. Não chega, mereço melhor. Não viu as bênçãos que já existiam. Abrigo, comida, família. E sabe o quê? Nada mudou. Foi apenas ao iniciar um diário de gratidão, anotando uma coisa positiva todos os dias, que viu a sua vida mudar. Um aumento de
depois uma oportunidade de negócio. A gratidão atrai mais. A ingratidão repele tudo. Erro 4. Não abençoar os outros com as suas riquezas. Deus abençoa para ser uma bênção, não um tanque fechado. Gênesis 12, versículo 2 diz: Eu abençoar-te e serás fonte de bênçãos. Veja Clara, uma mulher que teve sucesso financeiro. Ganhava bem, mas guardava tudo para si. Viagens luxuosas, roupas de marca, nada de partilhas. Então, um dia, ela perdeu um grande contrato e os seus rendimentos caíram a pique. Desesperada, começou a doar a uma associação a amigos necessitados. E depois, milagre, os contratos voltaram, maiores do que antes. Para quê? Porque Deus multiplica o que pomos em movimento para os outros. Então, onde está? Talvez um destes erros fale consigo, ou talvez já tenha parado com todos eles em algum momento. Mas aí está o suspense. Há um quinto erro, ainda mais subtil. Pode explicar tudo se as suas finanças estiverem estagnadas. Quer saber o que é? Fica até ao fim, porque vou revelar-lhe e pode ser batido que muda tudo. Imagine evitar estas armadilhas e ver as suas bênçãos explodirem. Vale a pena continuar, certo? Agora já sabe como ativar a multiplicação financeira e evitar erros que bloqueiam a bênção. Mas tudo permanece teórico se não agir. Então, como pode aplicar estes princípios hoje para ver mudanças rápidas nas suas finanças? Vou dar-lhe um plano de ação claro e passo a passo que pode começar agora. Sim, assim que este vídeo terminar. Depois, partilharei testemunhos incríveis de pessoas como você que viram as suas vidas transformadas. E, por fim, um incentivo que o levará a levantar-se e a agir. Prepare-se, porque a abundância está ao seu alcance. Plano de ação concreto. 5 passos para começar hoje. Avalie e dê com fé. Olhe para as suas finanças esta noite. Quanto pode doar, mesmo que seja uma pequena quantia, a uma causa pela qual se preocupa ou a alguém que precisa. Faça com intenção, orando. Senhor, semeio esta semente pela fé, multiplicar. Alinhe-se com a obediência. Decida seguir um princípio bíblico específico, como o dízimo 10% do seu rendimento. Se isto lhe parece intimidante, comece aos poucos, mas comece. Deus honra o esforço. Organize as suas finanças. Reserve uma hora para fazer um orçamento simples. Receitas, despesas, poupanças. Corte uma despesa desnecessária e redirecione esse dinheiro para um projeto ou bênção para alguém. Reze com ousadia. Todos os dias. Durante uma semana, dedique 5 minutos para pedir a Deus que multiplique o que tem. Seja específico. Abrir as comportas do céu para o meu trabalho, os meus projetos, a minha vida. Acredite que Ele está a ouvir. Obrigado e partilhe. Escreva 3 coisas pelas quais está grato hoje. Uma refeição, um amigo, um trabalho. Por isso, encontre uma forma de abençoar alguém esta semana, mesmo que seja com um simples gesto. Este plano não é complicado, mas é poderoso. Cada passo ativa um princípio divino e os resultados podem acontecer mais rapidamente do que pensa. Não pense que é só para os outros, é para si, neste momento. Ouça a história de Julian, um camionista. Viveu de salário em salário até implementar este plano. Doou 20 euros a uma associação, rezou com fé e fez um orçamento rigoroso. Em 2 semanas, um colega ofereceu-lhe uma boleia extra bem paga. Um mês depois, estava a pagar uma dívida. Ou ainda Léa, uma estudante. Ela começou a obedecer a Malaquias 3, versículo 10, com as suas escassas economias, agradecendo a Deus todos os dias. Chegou uma bolsa inesperada e depois um part-time. Em 3 meses, ela estava financeiramente estável. E, por fim, Ahmed, um pai, orou por um avanço, doou ao vizinho em dificuldades e geriu as suas despesas. Uma semana depois, um cliente esquecido ligou-lhe para um grande projeto. Estas pessoas não eram extraordinárias, apenas agiam. E você pode ser o próximo testemunho. Está numa encruzilhada. Por um lado, a estagnação,
O medo, as desculpas. Por outro lado, uma vida onde o dinheiro trabalha para si, onde as bênçãos transbordam, onde pode viver e dar generosamente. Deus não promete apenas sobrevivência, Ele promete abundância, mas começa por si, hoje. Não deixe que este vídeo seja apenas um momento de inspiração. Pegue neste plano, ponha-o em prática e veja o que acontece. Numa semana, num mês, poderia voltar aqui e dizer: funcionou. Por isso, levante a cabeça, acredite na sua promessa e dê o primeiro passo. As janelas do céu estão prontas para se abrirem para si. Está pronto para as receber? Vá em frente. Comece já que a sua história se torne uma luz para outras pessoas. Estamos a chegar ao fim desta viagem, por isso vamos fazer uma rápida recapitulação. Descobriu como Deus multiplica a riqueza através de princípios bíblicos poderosos, generosidade estratégica, obediência divina, administração inteligente e oração com fé. Sabe também evitar armadilhas como a ganância, a falta de fé, a ingratidão e o egoísmo. Finalmente, dê um plano concreto. Dê com fé, alinhe-se com Deus, organize as suas finanças, ore com ousadia e agradeça abençoando os outros. Estes passos não são sonhos, transformaram vidas e podem transformar a sua. Eis o seu apelo à ação. Se quiser ver mudanças, comece hoje. Não deixe para amanhã. Ponha em prática o que lhe disse. Faça aquele primeiro donativo, faça aquele orçamento, faça aquela oração e volte e testemunhe nos comentários. Conte-nos como Deus trabalha na sua vida, pois a sua história inspirará outras pessoas. A abundância não espera os hesitantes, recompensa os ousados. Então, haja já. E se este vídeo vos tocou, subscrevam para não perderem nada, façam um like para apoiar esta mensagem e partilhem com alguém que precisa desta revelação. Juntos, podemos espalhar esta verdade divina. Vamos, este é o seu momento. Aproveite e veja Deus multiplicar o que confia.